Fala galera, beleza com vocês? Hoje vamos para mais uma questão da prova da SSA, segunda fase de 2023, beleza? Então se liga nessa questão, que essa questão ela é bem massa. Vamos lá. Um gás ideal constitui de 16 alvos, mols, né? Executa o ciclo ABCDA forçado por uma máquina térmica que mostra as seguintes transformações termodinâmicas: duas isobáricas, ou seja, pressão constante, não é isso? E duas isovolumétricas, volume constante. Ainda, os pontos B e D estão conectados pela mesma isotérmica, que é a mesma temperatura, como mostra na figura ao lado. O isotérmica não é a mesma temperatura, quer dizer que elas permanecem na mesma temperatura. Então, E1 é a mesma temperatura aqui, E2 é a mesma aqui, ó, certo? Não quer dizer que E1 é igual a E2, beleza? Então, vamos lá. Quais são os valores das temperaturas em Kelvin de T1, T2 e T3? Nós podemos fazer de um jeito bem fácil. Qual é? Tipo, veja que em quase todos as temperaturas aqui são diferentes. Então é só encontrar outra E1 que a gente já elimina quase todas, ou então tudo, né? Vamos ver. Como é que a gente faz? PV igual a NRT, certo? Então vamos lá. Qual é a minha pressão? A pressão aqui, ó, 2, volume 1, igual a 1 sobre 16, que é o número de mols, vezes a constante. Aqui a constante, lembra que ela tem que estar em atm e em litros e em Kelvin. Então é 0,08 vezes a temperatura 1, no caso, porque eu estou pegando o ponto aqui, ó, certo? Então minha temperatura 1 é igual a quê? Aqui 16 eu vou passar para lá multiplicando, o que vai ser 32 sobre, aqui eu vou passar dividindo 0,08. Vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Por quê? Para facilitar minha vida aqui, ó. Aqui eu vou ter sobre 8 e aqui 32 vezes 100, certo? Então minha temperatura 1 é igual a 32 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 100 dá 400. 400 Kelvin. Pronto, e aqui está a nossa temperatura. Tranquila. Resposta letra A. E acabou o vídeo? Não acabou não. Como é que eu sei estes valores aqui, ó? E aí? Vamos fazer? Bora. Eu vou apagar aqui, certo? Não, eu não vou apagar não, vou passar pro lado aqui só pra gente, certo? Vamos lá. Beleza. Vamos começar de onde? Vamos começar que a gente pode ver aqui, ó. Nós temos a mesma pressão isobárica. Então vamos relacionar o que? PV é sobre N R. Como o R é igual aqui, ó, igual a R, que vai ser o que? Isso é uma constante. Então P1 V1 N1 E1 igual a P2 P2 N2 E2, certo? Veja que é a mesma temperatura, então a mesma temperatura eu posso o quê? Cancelar, ó. É a mesma quantidade de mols? É sim, cancelo, certo? Agora o volume já é diferente, porque o volume de 1 é diferente do 2. Então, volume de 1 é quanto? 1. Temperatura 1 igual volume de 2 é quanto? Raiz de 2 sobre temperatura 2. Então a minha temperatura 2 é igual a temperatura 1 vezes raiz de 2. Opa! Então nós já temos algo parecido, ó. Aqui, ó, raiz de 2, ó. Certo? Então vamos lá para a terceira temperatura, onde eu tenho que ter essa pressãozinha aqui, ó, certo?
como é que eu encontro? Vamos lá. Aqui nós temos uma com volume constante, certo? Aqui para cá. Então vamos lá. Como o volume é constante, eu vou ter o quê? P1, T1 igual a P2, T2. Agora vamos lá. Qual é a pressão 1? A pressão é essa aqui, ó. 2. Sobre... eu nem gosto de botar isso aqui. Mas vamos lá. 2 E1 é E1 igual a... Quem é a pressão 2? Pressão 2, que eu não sei quem é. Eu vou descobrir, certo? E aqui é o E2. Quanto é E2? E2 nós já achamos aqui, ó. 2 é raiz de 2 E1. Eu cancelo E1 com T1. E eu tenho que a minha pressão 2 é igual a 2 raiz de 2. Opa, encontrei já. Certo? Então vamos lá para encontrar a terceira temperatura. Aqui, ó. A gente pode fazer com a pressão constante ou com o volume constante, ó. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer com o volume constante. Então, volume constante, nós temos que... Vamos lá, cadê? Temperatura. Aqui a temperatura vai variar, certo? Já o volume não. Sobre... Ou a pressão vai variar. E a temperatura também. Só que vai ser de uma temperatura 3 para 2. Então aqui vai ser a pressão 3. Que no caso é a minha pressão 2. Certo? Aqui, ó. P2. E a temperatura 3. Igual a pressão 1, que eu denominei, sobre temperatura 2. Certo? Então aqui, qual é a pressão 2? Pressão 2 é 2 raiz de 2 sobre P3. Igual, qual é a pressão 1? É 2 sobre T2. Agora eu tenho que a T3 é igual a, vamos lá, T2 raiz de 2. Certo? Pronto, aqui já foi. Só que eu vou relacionar com a minha temperatura 1, certo? Vamos lá. Temperatura 2 é igual a temperatura 1 vezes raiz de 2. E a temperatura 1 é a temperatura 1, certo? E a temperatura 3 é o que? É a temperatura 2 vezes raiz de 2. Só que quem é a temperatura 2? Vamos lá. Temperatura 3 é igual a temperatura 2, que é T1 raiz de 2 vezes raiz de 2, que ficou T3 igual a T1 vezes 2, certo? Para melhorar, eu vou botar assim, 2 vezes T1. Beleza, então nós temos aqui T3 em relação à temperatura 1 e nós temos a temperatura 2 em relação à temperatura 1. Então, eu sei que a temperatura 1 é 400, porque eu encontrei aqui, ó. Certo? E a temperatura 2 é o que? É 400 raiz de 2. E a temperatura 3 é igual a 2 vezes 400, que dá 800 Kelvin. Tudo em Kelvin. Então está aqui nossa resposta, a letra A, como a gente já viu. Certo? Letra A de acertei. Beleza? Se teve alguma dúvida, comenta aí embaixo. Ou se achou muito difícil ou muito fácil, comenta também, viu? Comenta e dá o like. E se inscreve no canal. Veja os outros vídeos e me segue no Instagram aqui, ó. Beleza? Valeu, fui. Até a próxima.